Olá, pessoal. Bom dia no Brasil, boa tarde aqui na Inglaterra. Se a gente está falando de Inglaterra, a gente está falando de horário britânico, não é isso? Me digam aí se está dando para ouvir tranquilo, se o áudio, se a imagem está boa. Isso é horário britânico, mas é para ser pontualidade britânica, né? 10 horas, 1 hora aqui. A gente podia falar um pouco de estereótipo também, né? Será que aqueles estereótipos da Inglaterra se mantêm ou não se mantêm? Já vou trazer aqui para o palco, para fazer comigo aqui essa live, a Beatriz Gavassi. Beatriz, seja bem-vinda. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui minha câmera, que está bem de perto, talvez assim fique melhor. Opa, caiu. Daqui a pouco deve estar chegando aí, então. Que está dizendo que deu problema nos dispositivos. Coisa de computador, né? Valeu, Eduardo. Beleza, então está tudo certo. Enquanto isso, a Beatriz está se organizando por aqui. Carolina, seja bem-vinda também. Então, a ideia dessa live aqui, como o nome já diz, né, é falar sobre como é o mestrado aqui na Inglaterra, mas a gente vai focar, obviamente, no que a gente conhece, no que a gente já trabalha e a nossa experiência, que é psicologia forense, psicologia investigativa, e a gente vai dar um enfoque maior nas universidades que a gente fez o curso. Tanto eu quanto a Beatriz, vocês vão ver, a gente se candidatou para várias universidades daqui, não sabia como é que ia ser, são várias opções que vocês vão ter também para se candidatar. A gente passou em algumas, mas obviamente a gente vai focar no que a gente escolheu para ficar, falar um pouco do porquê disso também, e assim a gente tem como falar para além da candidatura, mas como é que funciona a aula, como é que funciona a questão da dissertação, contato com os professores, esse tipo de coisa. Assim a gente tem mais propriedade do assunto. Mas se aplica de uma maneira geral, principalmente essa parte inicial de candidatura, de visto, a todos aos mestrados e né, outros cursos de maneira semelhante também, mas para os mestrados em psicologia, psicologia forense, psicologia investigativa. Quanto a convidada especial está chegando, aí deu um probleminha técnico na hora de aparecer, estava tudo ok, a gente testou, mas aí é o que acontece, né? Uh, Se vocês têm dúvidas específicas também sobre como funciona, alguma coisa específica do processo do mestrado, já vão deixando aí nos comentários, que assim, a gente tem a nossa perspectiva do que é que a gente pretende abordar, mas óbvio que é voltado para vocês, né? Então, se vocês têm algum tipo de dúvida mais pontual, já deixa aí, que ao longo da nossa fala a gente tenta contemplar. Eu vou dando início enquanto a Beatriz está tentando resolver lá, não sei quanto tempo vai demorar, para a gente também ir aproveitando o nosso tempo. A expectativa é que a gente fique aqui no máximo 1 hora, então lá para as 2 da tarde, horário da gente, 11 horas da manhã, aí no Brasil, a gente já ter finalizado, passado pela maioria, todos os assuntos, na verdade, que a gente pretende aqui, tá certo? E aí a gente começa com a primeira pergunta que pelo menos muitas pessoas chegavam até mim com isso, que é qual curso fazer, qual curso que é melhor, qual curso que eu recomendava, é melhor mestrado nessa universidade ou naquela outra universidade, por que isso, por que aquilo. Eu acho que a melhor opção que a gente tem hoje em dia para achar os cursos é justamente o Google. Tá? O Google vai dizer o que você precisa. Quando eu escolhi estudar, eu fiz meu mestrado na Universidade de Liverpool, tá certo? E a Beatriz terminou o mestrado dela na Universidade de Portsmouth. Então, a gente vai falar principalmente dessas duas universidades. Acabei falando que esse é das nossas, mas não mencionei qual. Eu escolhi a Universidade de Liverpool dentre várias outras opções,
principalmente por 3 motivos. Motivo número 1, dinheiro. Vocês vão ver como é algo que é importante quando a gente está falando de fazer mestrado na Inglaterra, enquanto um aluno que não é do Reino Unido ou da União Europeia. Se você tem cidadania europeia, né, por, sei lá por qual motivo que for, facilita um pouco mais esse processo financeiro. O segundo motivo é que o meu foco, quando eu estava procurando psicologia investigativa, mestrados nessa área, era perfil criminal, perfilamento criminal. E eu sabia que muitos dos trabalhos estavam vindo de professores que eram da Universidade de Liverpool. Então, isso já ajudou a me direcionar também. E o terceiro ponto é que a minha orientadora da graduação e da especialização, ela tinha um mestrado e um doutorado pela Universidade de Liverpool. Então, eu já tinha ali meio que um resultado final do que esperar depois do mestrado. E aí foram principalmente esses 3 motivos que, para mim, fizeram com que eu escolhesse o mestrado da Universidade de Liverpool. Se você já tem algumas universidades em mente, como, por exemplo, na minha situação, eu procurei primeiro ela, mas acabei também encontrando outras opções. Essa é uma da maneira mais fácil de você pensar para que universidade que eu vou. Né? Considere qual o seu foco dos estudos. Então, temos algumas universidades com enfoques maiores em algumas e outras áreas. Tem universidades que o enfoque maior é numa questão mais prisional, tem universidades em que o enfoque maior, como eu falei, é nessa parte do perfil criminal. Tem outras universidades que o enfoque maior é na própria entrevista investigativa, como a gente vê, a própria Universidade de Portsmouth tem isso. A Beatriz chegou, vou trazer aqui ela para vocês. Oi, Beatriz. Oi, tá funcionando agora? Consegue me ouvir, me Funcionando. ver? Áudio e vídeo tá ok. Maravilha. Seja bem-vinda. E assim, o pessoal acredito que já me conheçam, né? Eu pulei a apresentação porque eu parti de um pressuposto aqui que todo mundo me conhecia. Para quem não conhece, sou o Denis, formado em psicologia, mestrado na Universidade de Liverpool, atualmente fazendo doutorado em psicologia cognitiva, fazendo nesse momento doutorado sanduíche aqui na Universidade de Portsmouth. E Beatriz, minha convidada, diga aí um pouco sobre você. Então, sou psicóloga formada no Brasil, em Salvador, e tenho um mestrado aqui na Universidade de Portsmouth. Atualmente, eu trabalho na Inglaterra. Estou trabalhando para o Youth Offending Team, então eu trabalho com jovens em conflito com a lei. Perfeito. Eu estava aqui, enquanto a gente estava nesse processo do técnico, falando sobre, né, as motivações da escolha do mestrado e também que a gente ia focar nas nossas universidades, obviamente. Já estava começando a tocar um pouco em como encontrar, né, a universidade que faz mais sentido para você. Falando sobre, olha, os professores, qual o enfoque que dá e da sua carreira, o que é que você quer. Que eu escolhi a Universidade de Liverpool porque, para mim, fazia mais sentido os professores que davam aula lá, o enfoque que se tinha, e, obviamente, também a questão financeira, que, para mim, pesou bastante. Quando tu escolheu a Portsmouth, teve alguma razão específica? Então, na época, eu fiquei, inclusive, bem dividida entre Portsmouth e Liverpool. E o que me puxou mais para cá foi o foco não só em investigativa, existe um foco grande em investigativa, mas para mim o interesse sempre foi em intervenções com ofensores. Então, eu tinha consciência de que aqui o foco eu conseguiria talvez um pouco mais nisso, se eu viesse. E questão financeira, claro, a Liverpool incrível, mas estava muito mais cara. E aqui na Portsmouth, a gente não tem o que na Liverpool tem, que é uma bolsa de alguns 1.000, 2.000 libras por excelência acadêmica. A gente, infelizmente, não teve isso, mas tinha um desconto de 2.000 libras por ser brasileiro. Então, ajudou, né? Eu acho que eles tinham compreensão de que é um país que está em desenvolvimento, então precisava de um suporte para os alunos e eles deram. Muito legal e realmente ajudou bastante. Mas eu diria que não foi só o financeiro que me trouxe para o Sul, né? Foi também esse conceito de uma vontade maior de trabalhar com práticas voltadas para os ofensores, não só investigativo. E aí tu tinha comentado que também chegou a olhar em alguns sites para ver os cursos mais bem ranqueados ou coisa assim. Tu podia dizer quais foram esses sites, e aí eu vou até colocando
nos comentários aqui para o pessoal poder ir acessando. Eu vou dar uma olhada se eu consigo achar, na verdade, porque eu tentei olhar outro dia e não achei. Mas foi basicamente, eu coloquei no Google, o meu melhor amigo Google, universidades em que tinha psicologia forense e ranking no Reino Unido. Depois eu reduzi de Reino Unido para a Inglaterra, né? Porque Reino Unido não é apenas a Inglaterra. Tem a Escócia, tem Wales e tem a Irlanda do Norte. Então, como eu queria realmente na Inglaterra, eu fui reduzindo, fui colocando meus filtros e eles mostravam valores e realmente como eles são vistos, tanto para a Associação Britânica de Psicologia, quanto para a nível, né, internacional, como eles estariam avaliados. E aí, claro que isso foi guiando bastante também as minhas escolhas, até que eu cheguei nas duas finais, que foi Liverpool e Portsmouth. O meu foi um processo semelhante. Eu, de início era Liverpool, Liverpool, Liverpool. Aí eu fiz, caramba, é muito caro. Será que tem outras opções? Aí você pesquisa algo como eu coloquei aí no comentário para vocês. Ranking MSc Forensic Psychology, a gente vai falar um pouco o que é esse MSc, e existe uma outra terminologia que vocês podem encontrar. E aí ele dá várias opções. E assim, o ponto zero de fazer o mestrado é fuçar, é escavacar, é ir atrás, é você ver as universidades que tem, onde é que estão, como é o curso, o que é que se diz, o que vai ter. É de fato ver os sites das universidades e o que elas oferecem em termos de o tempo vai ser o mesmo para todas as universidades, mas qual é o enfoque dos cursos, mas também quem são os professores dali, porque todos os mestrados podem acabar tendo as mesmas cadeiras, mas tem pesquisadores que focam mais aqui ou mais em outra área, que para você é que pode ter mais relevância. E isso é muito bom. Foi uma coisa que, na minha época, ajudou bastante. Buscar quais eram as linhas de pesquisa de cada universidade. Até porque a gente vai chegar no que você precisa ter para poder realmente fazer sua application. Mas eles pedem que você explique por que você está escolhendo eles. Então, quanto mais munição você tiver nesse sentido, quanto mais certeza você tem de que você quer aquela universidade por uma razão que faz sentido para você, melhor. Né? Então, se seu interesse de pesquisa intervenções com jovens infratores, né, jovens em conflito com a lei. Busca ver quais são as cadeiras, quem são os profissionais daquela instituição que você pode ter aula com. Tem muitos convidados também que eles trazem de fora. E uma coisa muito, muito boa de você estar aqui é que, pelo menos minha experiência, muitos pesquisadores que eu lia no Brasil, eu tive a oportunidade de ter aula com eles aqui. Exatamente. Né? Então, é uma coisa muito especial. Eu acho que para mim foi uma das melhores coisas também assim, é de você passar, sei lá, 2, 3 anos, às vezes mais, estudando um assunto, e aí você sabe aquele sobrenome, e do nada você tem uma aula que é com a pessoa que você fica citando, que você estudava. Então, para mim, isso foi assim, um diferencial significativo para mim. Sim. Concordo totalmente. E assim, você fica um pouco starstruck, como se você tivesse visto um ator de Hollywood. Tipo, meu Deus, eu li tantos trabalhos dessa pessoa, me interessam tanto. E agora ele tá aqui na minha frente, eu posso conversar e discutir com ele as pesquisas dele. E geralmente eles são muito abertos para isso. É por isso que eles estão nas universidades, né? Então você realmente tem a oportunidade de fazer um networking muito importante também. Uhum. Eu aproveitei para colocar para vocês aí no chat só alguns exemplos de universidades que eu lembro de cabeça, né? Tem a de Kent também, que na época que eu estava pesquisando, eu vi que tinha assim, coisas que para mim eram interessantes e que eu considerei dentro das possibilidades de me candidatar. Então, são alguns exemplos de cidades, então é a universidade dessa cidade, University of Bath, University of York, Lancaster e por aí vai, que você pode encontrar já algumas opções de por onde começar essa pesquisa. Só para acrescentar duas, Coventry também tem, vem crescendo, e Manchester. São duas outras também que a gente pode estar achando. Alguns cursos você pode encontrar, por exemplo, em Bath eles tinham psicologia forense e saúde mental, por exemplo, se for algo que lhe de perto interesse. Mas aí acaba sendo um curso de, em vez de ser 1 ano, são 2, porque são 2 disciplinas diferentes que eles combinam. E aí entra também o fator financeiro, você vai estar pagando 2 anos de mestrado, não só 1. Exato. Mas você, qualquer pessoa, vocês entrando e pesquisando, é uma imensidão de oportunidades. E psicologia forense é apenas uma das coisas que a gente consegue encontrar por aqui, né? Assim, já que a gente está entrando nesse assunto, o Eduardo perguntou se dentro das nossas pesquisas estava a Royal Holloway. Tu chegou a pesquisar essa, Beatriz? Não.
Eu vi o comentário dele e eu acho que pode ser uma daquelas coisas que a gente dá uma olhadinha quando acabar a live, pode entrar em contato, você pode mandar um e-mail pra gente, que a O gente que pode eu, ver, mas o não, que eu não lembro de conheço. cabeça é que a Mina Memon, que é uma das principais pesquisadoras na área de entrevista investigativa, é de lá. E aí eu já vou colocar aí o link para a, a página dela, especificamente dentro da universidade, que cabe dar uma olhada, e ela tem contato com o pessoal que trabalha com a gente, Eduardo. Eu sei que você faz parte do COGJUIS, então foi ela quem me apresentou a pessoal do Brasil, porque ela era que tinha contato e eu não sabia que o pessoal estava trabalhando com isso. Então, se ela está lá, tem trabalhos nesse sentido, tem grupos nesse sentido também. Então, assim, vale dar uma pesquisada no que é que elas estão fazendo nesse momento por lá. E aí, para a gente seguir, eu mencionei que eles têm duas terminologias, às vezes mais, para falar do mestrado. Uma delas é o MSc, que é o que eu fiz, que a Beatriz também fez, né? E que tem o MRes, que seria o que, Beatriz? Tu se lembra? É um mestrado com foco maior em pesquisa, né? Então, aqui na Inglaterra, vocês vão perceber, se vierem para cá, o mestrado acaba sendo considerado muitas vezes apenas um estágio para a sua formação. Então, pode ter um doutorado profissional, um doutorado acadêmico, né, o PhD, e a pesquisa, o mestrado MRes, acaba sendo com foco maior em pesquisa. Então, facilitaria, por exemplo, a sua entrada em um PhD. Se seu objetivo for algo mais prático, um doutorado profissional, por exemplo, o MSc tem um foco mais no profissional, né, na atuação. São duas coisas extremamente interessantes e que vai ficar a critério do que você deseja fazer com o seu futuro. Mas algumas universidades vão ofertar os dois, um ou outro, fica a seu critério também fazer a pesquisa, achar. Eu fiz o MSc porque era o que tinha de opção na de Liverpool, e eu vou falar a partir disso, né? À medida que a gente for comentando de candidatura, de aulas, e lá no final eu vou falar também sobre o processo de reconhecimento do diploma aqui, né? Lá no Brasil, e a Beatriz vai falar sobre o processo de buscar e conseguir um emprego a partir disso. Mas vamos então falar mais especificamente do processo de candidatura, os primeiros passos, depois que você começou a, né, filtrar algumas universidades. Quando você for encontrando as universidades que lhe faz sentido, eu disse, o primeiro momento é fuçar, né? É escavacar, é ler tudo que tem lá falando sobre isso. E é isso que eu vou mostrar a vocês aqui, que é basicamente isso que você precisa fazer de início para né, começar a se preparar nesse processo. Esse daqui é a aba, né, do Google Chrome que eu estou compartilhando com vocês, do mestrado em Psicologia Investigativa e Forense da Universidade de Liverpool. Se você pesquisar MSc, Investigative and Forensic Psychology, Universidade de Liverpool, o primeiro link que vai dar é nesse site daí. E os sites eles vão ter tudo que você precisa saber para se candidatar de início. Tem outras coisas que vão vir por fora e que a gente já vai comentando sobre o que é que pode ser para vocês se precaverem nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia, aqui dá até para você modificar o país de onde você está se candidatando. Então, no caso aqui, eu já coloquei para a gente saber do Brasil. E se o inglês ainda não está, né, aquele top, que ainda está em processo de construção e não está muito confiante nas coisas que está lendo, para saber se tem certeza ou não, sempre tem a opção do Google mesmo, ele fazer a tradução da página. Aqui eu vou pegar ele em inglês e vou passando com vocês, tá? Que a gente vai vendo no formato original. Beatriz, se tu tiver algum comentário, pode entrar aí, tá? Eu vou ficar olhando aqui mais para a página. Claro. Se houver Fica algo que diferencia da minha experiência, eu trago também. Lembrando que as universidades vão ter requisitos muito parecidos, né? Mas pode variar de uma para outra também. Mas geralmente eles são muito parecidos. Uhum. E aqui a gente já tem, eu vi a sua pergunta, Carolina, lá no início, se a duração foi de 1 ou 2 anos, e aqui a gente já tem a resposta para uma delas. Tempo integral são 12 meses de mestrado. De aula mesmo, você tem uns 9 meses de aula. Talvez menos se considerar os breaks que tem entre elas.
mas o período para você começar e finalizar o mestrado é de setembro a setembro. Às vezes tem até uma um adiamento, se for o caso, se for necessário, mas situações mais raras. Então, prepare-se para passar apenas um ano, digamos assim, fazendo seu mestrado. Tem algumas opções. Desculpa, Dani, te interromper. Algumas faculdades têm a opção de fazer meio período, né? Então, em vez de você fazer 2, 3 vezes por semana, você faz uma, geralmente para quem está trabalhando. Para estudante internacional, por um lado, você consegue dividir o valor em 2 anos, então você consegue pagar um pouco menos inicialmente, o que facilita para muita gente. Só que, infelizmente, o visto que se consegue não permite que você trabalhe. Então, pelo menos na época que eu fiz, estava assim, né? Part-time, você não consegue trabalhar enquanto você estuda. Então, são possibilidades que a maioria das universidades vão oferecer, mas também fica a seu critério avaliar o que para você faz mais sentido. Para mim, eu fiz ele full-time. Eu E, também. assim, quando a gente diz tempo integral aqui, não é a mesma coisa de dizer tempo integral no Brasil, não. Tempo integral no Brasil, você vai para a Universidade Federal fazer graduação, coisa assim, e diz tempo integral, praticamente todo dia, de manhã e de tarde, você está na universidade assistindo aula. Aqui, e aí já falando um pouco sobre como é o período do mestrado, eu tinha 2 dias de aula por semana. E eram 6 horas por dia. Então, na semana, eu tinha 12 horas de aula. O restante era do que eles chamam de né, momento autodirigido, de estudo, você com você mesmo, fazendo as atividades que eram necessárias e fazendo seu acompanhamento dos módulos, o que seria necessário. Então, não pense que você vai ficar de segunda a sexta, de manhã e de tarde, dentro da universidade o tempo todo. Não é o caso. Isso foi tempo integral, tá certo? Sim. Eles partem do pressuposto de como você já é um profissional fazendo mestrado, parte de você ter organização para estudar e fazer sua pesquisa, né? Então, eles te trazem para a sala de aula, discutem o tema, e a partir daí é o seu dever, enquanto profissional e acadêmico, fazer suas leituras e buscar o que mais você quiser, né? E trabalhar em sua pesquisa. E aí, isso possibilita quem precisar trabalhar enquanto está no mestrado. Foi o meu caso. Sim. Eu cheguei em setembro, aqui na Inglaterra. Início de novembro foi quando que eu consegui um emprego e comecei a trabalhar. E fiquei trabalhando o tempo todinho que eu estava durante o mestrado. Na minha experiência, não impactou negativamente de maneira nenhuma. Eu trabalhava cerca de 17 a 20 horas por semana, fazia o mestrado e aproveitava ainda a vida, né? Não vivia só de trabalhar e de estudar. Então é uma Sim. possibilidade, tá? E estudante que está full time, a gente tem a possibilidade de trabalhar até 20 horas por semana, de acordo com o visto, e assim, é um bom dinheiro que vale a pena e que ajuda você a conhecer outras pessoas, interagir, treinar inglês, toda essa coisa, né? Com certeza. E ajuda a pagar o mestrado também, né? Você não precisa começar o mestrado com tudo pago. Você pode pedir para a faculdade a negociação de ir pagando em parcelas, por exemplo. Então, Isso. eu morei com pessoas que estavam trabalhando e pagando com o trabalho deles part-time. Eu trabalhava part-time também, consegui o trabalho 1 mês e pouco depois que eu cheguei aqui. Foi no ramo mais administrativo, mas o que importa é que você está, pelo menos, o que Denis falou, você continua nativa, você continua trazendo algum dinheiro para ajudar a pagar. E, geralmente, como você está com visto de estudante, é apenas 20 horas ou até 20 horas e não pode ser trabalho permanente. Né? Então, na hora que você está aplicando, é importante ficar atento para trabalhos temporários também. A partir do momento em que você troca o visto para um visto de graduado, você pode buscar trabalhos permanentes, mas no de estudante ainda não. Então, voltando aqui para no nosso website, né? Ele já deixa aqui, ó, datas chaves. Para quem vai se candidatar à internacional, tem até o dia 12 de julho para se candidatar e com início em setembro. Quanto antes você já pode se candidatar agora, imagino eu. Você já pode se candidatar agora. Quanto antes você se candidatar, é melhor porque você consegue receber a resposta antes também, né? Não deixar para o último momento, até porque vão ter outras coisas que você também precisa fazer para finalizar o seu processo de ir para o seu mestrado, visto e tudo mais. Então, ele já deixa aqui. E assim, o que eu digo de fuçar, escavacar o site é porque aqui está tudo o que você precisa. Ele vai dar uma visão geral do curso,
dando introdução, por que escolher a gente, né, em Liverpool. Cada um vai ter o seu, sugerindo motivos por que a nossa universidade é a melhor, a que se encaixa para você. Para quem é esse curso? Aqui eu já deixo claro que no Brasil, se você teve o bacharelado, você está equivalente, tá certo? Então, você com bacharel em psicologia, no meu caso era até formação, não é nem bacharel o nome que tinha, serviu do mesmo jeito. O que você vai aprender? Então, comportamento criminal, incluindo estatística, métodos de pesquisa, policiamento e resposta à emergência, avaliação do ato criminal, processo legal, explicações conceituais e teóricas de coisas como agressão, desvio, tomada de decisão, memória, e a psicologia das dinâmicas de grupos não, como seria crowd, pelo amor de Deus? O comportamento social, gente, né? De muita gente, é. Isso. Ele vai falar sobre accreditation, que seria dizer que ele é validado pelo MEC, vamos dizer assim, para simplificar. Um pouco sobre a cidade onde você vai morar. Opa. E ele vai destrinchar aqui o que você vai aprender em cada semestre. Então, no semestre 1, como você vai aprender e quais são os módulos. Vai ter o módulo de Criminal Behavior e vai ter o módulo de pesquisas e estatística. Então, aqui você estuda de setembro até o início de dezembro, 2 módulos. Aí tem um período de Natal, você volta em janeiro. De janeiro até mais ou menos maio, você tem outros 2 módulos que você vê aqui no semestre 2, que é Policy and Emergency Response, Assessment and Legal Processes. E aí é que você entra na parte da dissertação, que a gente também vai falar um pouco. Toda a universidade, basicamente, ele vai ter pessoas que são convidadas e que vão ser os professores que vão dar aquelas aulas, os lecturers. Aqui, por exemplo, está o Lee Rainbow, que é a pessoa principal, o chefe na unidade de como é que eu tô falando? Conselheiro investigativo comportamental, que é basicamente o psicólogo investigativo, né, o cargo disso. Então, ele vai e fala com você. Lá na Universidade de Portsmouth, a gente tem pessoas de outros países também que são profissionais ou teóricos ou pesquisadores que são convidados para vir dar só aquela palestra de 2, 3 horas. Mas o que eu achei mais interessante é que você acaba tendo aula não só com os professores daquela universidade, mas eu acho que de 40 módulos, eu tive 30 professores diferentes, porque eles chamam um especialista daquela área para vir dar aquela aula para você. Exato. E aí que a gente tem a chance de realmente estar conversando com as estrelas que escreveram aqueles artigos maravilhosos, porque as universidades, eles realmente têm uma conexão muito próxima, porque é pesquisa, né? Então, as universidades tendem a se apoiar em relação à pesquisa e mantém esse contato. Então, a gente consegue, de uma universidade, puxar um professor de outra que é especialista em tal coisa para falar sobre isso. Esse site, Fernanda, é o site da Universidade de Liverpool. Denis está mostrando quais são os requisitos, como faz o processo de aplicação. E aí, assim, vai escavacando e ele vai falando tudo para você aqui. Ele dá outras opções de você fazer uma versão menor do mestrado. Então, você faz só um semestre, você ganha um certificado. Você faz 2 semestres, você ganha um diploma. Mas isso eu não recomendo, pessoalmente, porque ele tem menos validade, tanto no próprio Reino Unido quanto no Brasil. O reconhecimento, ele não existe. E aqui, algo que eu estava vendo e me deu flashbacks, que é, veja onde você vai estudar. Então, isso daqui é tipo uma foto 360 do prédio, lá da entrada de psicologia. Aqui a entrada, ele é dividido com a parte de direito, se eu não me engano. Aí, aqui, assim, essas cadeirinhas é onde vocês vão estar sentados comendo o almoço de vocês, enquanto espera, né, que termine o primeiro módulo da manhã, você está ali com 1 hora para almoçar, para assistir o módulo da tarde. Fica todo mundo por aí, os alunos, esperando para poder dar início aos demais. Eles mostram também os laboratórios de pesquisa que você poderia, né, utilizar. Aqui é mais só para, né, vender um pouco o curso. E aí, como se candidatar? Tem alguma coisa? Eu não sei se... Não? Ok. Não, tô tranquila. Se tinha quiser, ouvido. depois eu mostro
Eu posso mostrar também a página do de Portsmouth, mas é basicamente os mesmos interesses, né? Os sites vão mostrar também, caso você ainda não entenda, ok, estou fazendo mestrado, mas o que é que eu posso fazer depois do mestrado? As universidades tendem a mostrar, inclusive, uma lista de possíveis carreiras ali. Então, você já consegue começar o mestrado com uma ideia do que você gostaria de fazer. Né? Ali, o Youth Offending Team é onde eu atualmente atuo. A gente trabalha para o Ministério de Justiça. Então, você já consegue, durante a sua graduação, ir conversando com profissionais e entendendo qual é o caminho que você quer seguir. Então, é bom também você já ter em mente quais são os seus interesses ao entrar, para você já ir construindo o seu caminho. Falando de mim, né, no caso eu estou aqui no PhD, mas o pessoal que trabalhou comigo, eu sei do pessoal que foi trabalhar na agência de crime nacional, foi trabalhar como assistente de pesquisa, que é um cargo especificamente, em forças policiais nacionais, pessoal que foi virar detetive, que foi virar analista criminal, que está aí também nesse primeiro. Então, assim, né, dos meus colegas de classe, o que é que o pessoal foi fazer, pelo menos que eu me recordo. E aí vamos lá para cima para ver como se candidatar. Aqui você vai clicar em Apply Now, né, para poder se candidatar sendo um aluno internacional. Ele já diz aqui, o que é que você vai precisar? Como parte do seu processo de aplicação, você vai precisar enviar os seus certificados e transcrições da school or college, mas essa seria só da universidade, somente da universidade. Para mim, foi o necessário. Então, você se graduou, você tem um diploma, a tradução juramentada desse diploma. Tem o histórico, a tradução juramentada desse histórico. Ele fala ali também de evidência de proficiência na língua inglesa. Então, você tem que ter a prova de que o seu inglês é bom o suficiente. A gente vai chegar nessa comprovação, como é que funciona, qual o teste que deve ser feito e tudo mais. E eles pedem também uma carta pessoal descrevendo as suas ambições de aprendizagem. Seria algo como uma carta de motivação, que é o que a Beatriz estava falando há pouco, de que é bom você saber o que você quer naquela universidade. Quer falar um pouco sobre isso que a gente estava conversando? Sim. Uma coisa que, por exemplo, você não precisa aplicar só para uma, né? Supondo que eu apliquei para 6 faculdades. Então, você precisa ter uma consciência de por que aquela faculdade foi para você interessante na hora de escrever essa carta. É basicamente a forma deles têm de avaliar primeiramente a sua escrita acadêmica, para ver se a sua escrita acadêmica está dentro do que eles esperam de estudante de mestrado para eles, que você tem um entendimento do porquê você quer estar lá, e, assim, aplicar para esses mestrados é algo extremamente competitivo, né? A gente está competindo com pessoas do mundo inteiro que querem estudar a mesma coisa que a gente para turmas de 15, 20 pessoas. Então, é realmente mostrar o seu destaque. Por que aquela universidade? Qual é o seu interesse de pesquisa? O que é que você já fez ao longo de sua carreira acadêmica que possa mostrar para eles que você é uma boa pessoa para estar lá dentro? Né? Então, se você tem histórico de pesquisa, se você já atuou profissionalmente, mesmo que seja a nível voluntário ou estágio universitário, a Portsmouth, eles pedem que você tenha algum tipo de experiência profissional, que tenha alguma relação com a atuação da psicologia forense. Não precisa ser trabalhar diretamente no campo, mas se você já atuou com saúde mental, você já atuou com alguma coisa vinculada à psicologia que possa estar enriquecendo o seu currículo, a carta é o momento que você vai ter de se vender, né, de mostrar para a faculdade o porquê eles querem você lá dentro. Sobre isso que a Beatriz já falando, aqui também é igual. Ele diz, né? Todos os candidatos eles têm que ter algum tipo de trabalho relevante. Ele diz com um grupo cliente vulnerável, seja voluntário ou pago, mas não necessariamente num contexto forense. Então, eles pedem que você tenha algum tipo de experiência profissional, o que inclui, como eu estava falando, aquele estágio obrigatório no fim do curso de psicologia que a gente tem no Brasil, que já serve. Então, na época, o que eu tinha era 1 ano de estágio em clínica e acho que 3 meses de estágio na APAI, que é atendimento a crianças e adultos também, né, que tem síndrome de Down, e também os familiares. Então, essa era a minha única experiência, 1 ano e 3 meses de estágio gratuito. Fora, obviamente, a questão das pesquisas e tudo mais, que eu acho que, para mim, foi o que pesou, até porque aqui na Universidade de Liverpool, eles têm uma demanda muito grande e cobram bastante dessa questão da pesquisa, da estatística, da publicação e tudo mais. Sim.
Eu apliquei enquanto estudante ainda, eu ainda estava fazendo a minha graduação. Então, internatos que a sua faculdade pode oferecer, até trabalho voluntário para diferentes organizações. O meu voluntariado para o CISV, não sei se alguém que conhece, foi muito importante nesse processo também, porque desde sempre eu tinha interesse em trabalhar com jovens. Então, o CISV foi uma boa relação de por que eu quero trabalhar com jovens em conflito com a lei. E tudo que você puder trazer do seu histórico acadêmico ou profissional que mostre para eles que você é uma boa pessoa para estar nessa instituição, para estar aprendendo com eles e que você tem planos para o futuro, também é importante, né? Então, você precisa estar muito atento o que cada universidade está te perguntando, porque não é aquele caso de ter uma carta que serve para todas. Geralmente, você vai precisar fazer uma carta para cada instituição que você for aplicar, porque eles vão ter leis diferentes em relação a tamanho que eles querem da carta, a quantidade de letras, de palavras, o que for. Então, você pode usar a mesma, né, ideias, mas construindo realmente cartas diferentes. Mas é uma parte muito importante, porque eles vão estar avaliando a sua capacidade de escrita também. Então, não só quem você é, mas o quão bem você escreve. Para mim, eu lembro que na época o meu currículo, que eu tinha, além desse estágio, né, vamos relembrando aqui, eu fiz projeto de extensão, e aí eu coloquei lá, extensão. Eu fui monitor, botei lá, monitor. Eu tinha apresentado trabalho em congresso, botei lá. Eu tinha publicado, acho que 2 artigos, alguma coisa assim, coloquei lá também. Então, tudo que eu tinha no meu currículo, eu coloquei. Ele não coloca lá como uma das coisas a serem enviadas o currículo, que eu acho que ele assume, né, que, pô, você precisa no mínimo dizer quem você é. Então, suponho que o currículo também vai tá lá quando você vai fazer o seu processo de application. Sim, sim. Eles pedem para ver o currículo de vocês e tudo que vocês tiverem. Pode ser participação em liga acadêmica, pode ser a nível acadêmico também, porque pesquisa no mestrado é muito importante. A gente vai ter disciplinas, pelo menos eu e Denis tivemos disciplinas de 1 ano quase, focando exclusivamente em pesquisa. É muito relevante. Então, o que você puder provar de estatística, conhecimento em estatística e pesquisa, vai estar enriquecendo também a sua candidatura. Pois é, e aí, na época que eu estava fazendo a minha candidatura, tem pouca coisa de psicologia investigativa aqui, né, no Brasil, então acho que talvez isso também tenha somado. E aí, se você é uma das pessoas aqui que tá em busca de fazer, porque você quer psicologia investigativa também, mas não sabe por onde começar esse processo de publicar ou de, né, começar a fazer uma pesquisa para poder somar no seu currículo, aí eu, no início desse ano, aqui fazer um pouco do merchan, né, preparei um curso que é sobre quais são as áreas de atuação da psicologia investigativa especificamente. Então, é um curso que hoje está lá na Hotmart, especificamente voltado a isso. Aqui o dinheiro está em libras, mas aí quando vocês abrirem no de vocês no Brasil, vão ver que está em reais, certo? Que eu falo sobre diversas coisas diferentes que podem ser levados para ou uma casa de extensão, mas mais provavelmente de pesquisa. Perfil criminal, autópsia psicológica, entrevista investigativa, tomada de decisão e também como é que está a situação da área aqui hoje no Brasil. E aí, como a gente está falando aqui de formação de currículo, deixa eu mandar o link para vocês aqui. O que é que eu fiz? Eu separei uma outra palestra que eu tenho, que é especificamente sobre como pesquisar e como publicar em psicologia jurídica como um todo, certo? Que é uma palestra que eu tenho gravada, são 2 horas de duração, falando sobre o que é psicologia jurídica, quais são as possibilidades de pesquisa em cada uma das áreas, na forense, na vitimologia, na psicologia penitenciária, testemunho policial. Então, eu vou citando ideias do que é que pode ser feito de pesquisa em cada uma dessas áreas, depois falando um passo a passo da pesquisa. Qual que é o primeiro passo? Qual que é, né, por onde é que eu vou começar, e depois o que é que eu faço, terceiro, quarto, até a gente chegar aí no momento da publicação, preparar e publicar. Então, hoje, até ali, daqui 2 sábados, até o dia 10 de fevereiro,
Quem comprar esse curso da Psicologia Investigativa Área de Atuação vai receber por tempo ilimitado essa live, essa palestra, na verdade, de 2 horas sobre como pesquisar e publicar. Então, até o dia 10 de fevereiro, quem quiser aí ter acesso a uma lista de possíveis pesquisas e como começar e até ter a sua publicação, ou entre em contato comigo, ou vai aí nesse link que eu mandei para vocês. O que eu não posso... Pesquisa... Desculpa, Denis, você trazer que realmente é muito importante. Você não vê muitos mestrandos aqui da Inglaterra já com pesquisas publicadas. Então, para o internacional, ter publicação é realmente uma coisa que vai te distinguir dos outros, né? As pessoas vão trazer atenção a isso, vão achar extremamente interessante, além de facilitar muito o seu mestrado, porque grande parte dele vai ser a pesquisa. Então, Denis é um excelente profissional e eu super recomendo, se você tem a possibilidade, dá uma olhadinha nesse curso dele, porque pode, de fato, facilitar bastante para vocês. E tu falou algo que eu tinha me esquecido, assim. Se prepare para provavelmente ser a pessoa mais velha da sala. Porque o pessoal entra na graduação com 18 anos, sai com 21 anos e vai direto para o mestrado. Então, às vezes, você está ali dividindo sala com o pessoal de 21, 22, 23 anos de idade, que ainda não tem muita carreira acadêmica. Então, você ter essa publicação, de fato, é um diferencial. E, ao mesmo tempo, pode ser que você tenha como colega de sala uma pessoa de 45 anos de idade, que trabalha já numa área específica há 20, 30 anos, e está querendo ali dar continuidade ou estudar mais a fundo um tópico específico. Isso. Mas aí uma coisa que eu não consigo ajudar vocês é com relação ao inglês. Aí não tem como não. Aí tem que cada um ver como vai fazer. Eu tive a sorte de, desde a minha adolescência ali, os meus pais saberem da importância do inglês e ter colocado todos os 3 filhos para estudar. E nos sites de cada universidade, eles vão dizer quais são os pré-requisitos para você ser aprovado na parte do inglês. Aqui ele dá opções do IELTS, de outro teste, do TOEFL, do India, do tarará, tarará. Então, ele diz quais são os testes e qual que é a nota que você tem que ter. Isso. O mínimo para você poder ser aprovado. Então, no próprio site da universidade, já está lá tudo que você precisa saber. Isso. Uma coisa que eu acho bem interessante compartilhar com vocês. Eu, particularmente, fiz o IELTS. Eu também tive a sorte de ter pais que me colocaram para aprender inglês desde muito cedo, mas mesmo que não seja o seu caso, o IELTS, você tem a possibilidade, a partir do momento que você paga para fazer o teste, que é bom vocês se prepararem, porque é um pouco caro, você tem a possibilidade de fazer treinamento no site deles também, tá? Então, quanto antes vocês agendarem, organizarem o teste de vocês, mais tempo vocês vão ter para se preparar para o teste. Eles oferecem todo um suporte que eu achei bem interessante. E eu tinha sorte de já ter um conhecimento mais avançado, mas para quem não tem, pode fazer toda a diferença também. Não sou paga para patrocinar eles, tá, gente? Foi realmente só a minha experiência que eu estou compartilhando com vocês, porque pode ajudar muitos. Uma outra coisa que não foi colocada aqui pelo site da universidade especificamente, mas que foi a minha experiência, foi da Beatriz também, e que eu acredito que ao longo do seu processo de candidatura eles vão pedir, é o contato de 2 pessoas para serem a referência para você, que vão dar uma referência sobre você. Pode ser um professor, um chefe, mas você vai escolher pessoas que vão escrever uma carta dizendo basicamente para a universidade por que você é uma pessoa que deveria ser aprovada e que faria sentido dentro daquele projeto, dentro daquele programa de mestrado. Então, para mim, foi a minha orientadora da graduação, que inclusive já tinha feito o mestrado dela na própria universidade, e um outro orientador de uma pesquisa que eu fiz durante a graduação também. Então, foram 2 professores da universidade que eu escolhi, eles receberam um e-mail da própria instituição pedindo para eles fazerem essa carta de recomendação. Então, já tenham em mente aí que vocês podem ter que pedir a algum tipo de superior, seu hierárquico, seja em trabalho ou na própria universidade, para escrever algo em inglês, dizendo por que você é uma pessoa maravilhosa e que aquele projeto, aquele programa de mestrado vai ser muito feliz de ter você lá. É isso, e é importante a gente lembrar que não é só porque você é um excelente aluno. É importante que seja alguém que tenha o mínimo de conhecimento do curso que você está querendo aplicar também, porque é importante que eles tragam na carta
porque você é uma boa escolha para aquele curso, não só porque você é um excelente estudante. Né? Então, dentro, por exemplo, teve a sorte de ter uma pessoa que orientava ele, tinha feito mestrado na mesma instituição que ele estava indo. Eu busquei outros profissionais e expliquei para eles o que era. Então, pode ser que seja o que vocês precisem fazer. Né? Senta com a pessoa que... exatamente. Para o inglês, no caso, né? O estudo direcionado. Mas vocês querendo fazer a carta de referência com 2 profissionais, senta com eles, explica o que é que eles estão esperando para eles saberem. Porque é muito é um diferencial importante que você vai ter entre uma pessoa que chega dizendo só porque ele é um excelente estudante e outro porque você é um excelente estudante para aquela instituição, em uma situação em que você está competindo com gente do mundo inteiro, é um diferencial. Né? Então, é importante ter isso em mente. E aí a gente segue antes de seguir para a segunda parte da pergunta que a Carol tinha feito, né, Carolina, sobre valores e bolsas, teve a pergunta do Luciano, que eu não sei se a gente vai cobrir ao longo do nosso projeto aqui, da nossa live, mas já respondendo, ele perguntou: bom dia, existe a possibilidade de modalidade semipresencial para quem trabalha aqui no Brasil? Aí, Luciano, você vai ter que observar cada mestrado que é que eles oferecem. Eu sei de cabeça que existia um mestrado, ou existia pelo menos, na Universidade de Huddersfield, vou colocar aí no chat, que o mestrado deles era nesse modelo que eles dizem blended, né, misturado, híbrido, em que você teria 3 semanas de aula, uma em setembro, uma em janeiro e outra em março, se eu não me engano era algo assim, e o restante era online. Só que isso, apesar de você poder finalizar um mestrado, obviamente, com a validação exterior, não necessariamente pode ter o reconhecimento no Brasil. Então, é bom ter cuidado com esses cursos que são híbridos ou são 100% online, porque até o momento que eu saiba, cursos que não são 100% presenciais não vêm sendo reconhecidos no Como é Brasil. que não reconhece? Então, pode ser que você faça, você pague, você se dedique àquilo dali, mas no Brasil não tem uma validade prática, por exemplo, para um concurso, ou se você vai, né, algum tipo de trabalho que precise daquela validação, pode ser um empecilho nesse sentido. Isso. E, Agatha, na sua pergunta, é bem importante a gente estar trazendo isso novamente. A minha graduação, eu também não tinha nada de forense. Foi tudo esforço meu indo atrás. Eu tive a chance de ir para o Canadá como intercambista, estudar psicologia forense e, no retorno, buscar pesquisa, tudo que eu pudesse estar me envolvendo. Mas o que eu sugiro é faça cursos fora da faculdade. Se você tiver a oportunidade de pagar, por exemplo, os cursos de Denis, de outros profissionais que você vê e que você confia neles, faça, porque você pode trazer no seu currículo como cursos extracurriculares que você se envolveu. Se você tiver a oportunidade de conversar com algum profissional da sua instituição acadêmica sobre interesse em pesquisa e se eles teriam algum tipo de suporte para lhe dar, não precisa que eles sejam especialistas, por exemplo, em psicologia forense, mas se eles tiverem algum conhecimento do cognitivo ou do comportamental do que você está querendo pesquisar, eles podem te dar esse apoio. Então, vai partir muito de você correr atrás. Eu sinto lhe informar isso. Foi mais ou menos o que eu tive que fazer na minha época. Corri atrás do intercâmbio, corri atrás de diversos. A quantidade de cursos que eu fiz, esses curriculares, foi uma coisa meio doida, mas deu certo, né? Eu tô aqui. A minha experiência foi semelhante, e aí eu compartilho isso que tu falou, né, do como lidar com essa situação, e naquela palestra que eu falei que está como bônus do pessoal que, né, adquiriu o curso, tem um slide especificamente sobre isso. O que fazer quando não tem um professor especializado em jurídica ou algo do tipo para orientar ou supervisionar? Porque é algo que é mais comum do que não no Brasil. Então eu tento cobrir até esse tipo de dúvida muito comum que a gente tem por lá. E aí, seguindo na nossa proposta, acho que o tempo é que vai ficar curto, vai ter que dividir em 2 isso daqui. A questão do valor, né, do dinheiro, que é, de fato, para mim, o que mais impede a gente de fazer o mestrado fora. Se você não for uma pessoa rica, tem que ser uma coisa muito bem planejada. Para mim, o planejamento de começar o meu mestrado em 2018 começou em 2012. Então foram 6 anos de preparação que envolveu guardar dinheiro de bolsa de iniciação científica
a trabalhar em funções que né, eu conseguia trabalhar naquela hora, conseguir ter dinheiro, juntar dinheiro, e assim, né, de sacrifício, digamos assim, para poder conseguir juntar dinheiro suficiente para ir. Porque não é barato o curso, tá certo? Principalmente para quem é internacional. Então, para quem é do Reino Unido, para um ano todo são 10 mil libras. Para quem é internacional, um ano, lembrando, o curso é um ano, então você tem que pagar isso daqui uma vez. É 26.400 libras. O que em real é multiplicado por 6 ponto o que tiver agora a cotação. É um valor Exato. bem alto. Se a gente pegar hoje, era quanto? 26.400. Dá 165 mil reais. Isso só Sem contar. só a universidade. Isso aqui você está pagando a universidade. Por favor, deixa eu fazer o seu mestrado durante um ano. 165 mil reais. É o preço de uma casa, dependendo de onde você mora. Isso. E sem contar que tem o valor do visto, que por si só acaba sendo bem caro para aplicar para o visto, teste de inglês e moradia, que você vai ter que encontrar aqui na Inglaterra, seja em residência da universidade ou buscando algum lugar por fora, né, dividindo casa com outras pessoas. Mas esse valor é um valor alto pela Universidade de Liverpool, tá? Outras universidades vão ter diferentes valores. Você pode encontrar universidades que, em vez de 26.400, vai estar por 15, 16 mil. Vai variar da universidade. Então, não se desespere ainda. É alto o valor, e vai ser alto em qualquer universidade, na verdade, mas pode não ser tão alto. Né? Você pode encontrar algo mais em conta. Lembrando que, a partir do momento que você chega no país, você pode começar a trabalhar e receber em Libra, para poder ir pagando também o valor do mestrado. O que para mim, durante o tempo todo que eu estava juntando dinheiro, era para pagar a universidade. Consegui pagar a universidade, consegui pagar um ano de aluguel, o meu viver lá foi do trabalho. Fui sem dinheiro, né? E assim, na sorte. E deu certo. O trabalhar acaba se tornando necessidade para muitas pessoas. E aí a segunda parte da pergunta, e que todo mundo tem, é a questão de bolsas, né? Porque 160 mil reais é difícil a pessoa ter, muito mais assim para a questão de investir. E aí, no próprio site da universidade, se descer mais um pouquinho, tem bolsas e tipo descontos. De acordo com o seu país, que já está aqui, ó, Brasil, ele já aponta algumas opções do que você pode conseguir. O que eu vou passar aqui por vocês, da própria Universidade de Liverpool, são duas. Uma que é específica delas e outra que é para todas as universidades do Reino Unido. Em Liverpool... Opa, fechei sem querer. Só um segundo. Em Liverpool, eles têm uma bolsa, que é essa daqui. Opa, aqui. Essa primeira, aqui na esquerda, que ela é automática. Se você é brasileiro e você tem a sua média final da graduação foi 8,5 ou mais, automaticamente você tem direito a um desconto de 5 mil libras no valor final. Então, que era 26.400, passa a ser 21.400, que ainda é um valor salgado, mas já é 30 mil reais a menos. De 165 mil, passa a ser 130 mil reais no ano. Acho que Portsmouth tem algo semelhante, Beatriz, ou era esse que não tinha? Tem algo semelhante, mas não pela excelência acadêmica, né? Sim, apenas por ser brasileiro. E é um pouco menor, não são 5 mil libras, é menos, mas também o valor que eles cobram é menos, a universidade é mais barata. Né? E da mesma forma que vocês conseguem, na página da Liverpool, achar uma lista de bolsas, você vai conseguir em qualquer universidade. Tá? Eles têm um entendimento de que é caro para estudantes internacionais, e eles têm interesse de trazer estudantes internacionais justamente por isso. Então, eles vão buscar formas de te ajudar de uma forma ou de outra. Toda universidade, no momento que eles te apresentam os FIIs, que são os valores, vai ter fundings, que são possibilidades de bolsas. Né? Então, a própria página vai ter, e eu também sugiro fortemente você ficar buscando na internet em qualquer lugar que você achar, sites de banco, Santander. É outro momento, da mesma forma que você pesquisou loucamente para achar a faculdade que lhe interessava, ou as faculdades que lhe despertavam interesse, pesquisa loucamente para achar a bolsa. Denis, na época dele, ele conseguiu achar uma, eu vim para cá sem bolsa. Eu consegui o desconto de 2 mil
por ser brasileira e vim pagando o valor que eu tinha que pagar, né? Mas eu entendo que também não é a realidade de muitos. Então, eu digo, vai no Google, joga bolsas, pesquisa todo dia, uma vez por semana, busca tempo. Porque, eventualmente, se você tiver com tempo ainda se preparando para isso, você vai encontrar. A Chevening é uma muito interessante e, para mim, não foi na época, porque pede que você volte para o Brasil por 2 anos após a sua graduação. E eu queria ficar aqui, né? Mas se você tem interesse de ir fazer um mestrado, vir fazer um mestrado aqui e voltar para o Brasil, a Chevening pode ser muito interessante para você estar olhando. A Chevening, ela paga tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Ela paga para você viajar, ela paga a universidade, ela paga uma mensalidade, digamos assim, uma bolsa mensal para você viver aqui. Só que por causa disso, ela também é a mais concorrida, é a mais difícil. Para você ter uma E espera que você noção, volte para o Brasil. para você ter uma noção, para entrar agora, em setembro de 2024, o pessoal se candidatou em setembro de 2023. Então, o processo de seleção dura 1 ano. E tem muitas etapas e tem o primeiro formulário, se eu não me engano, são 10 páginas que você tem que responder. Por que, que você vai ser um líder nisso? Basicamente, tem muita coisa de você conseguir se vender nesse processo. Mas é aquilo, você vai ter gasto zero para o seu mestrado todo que a gente está vendo aqui, que é diferente, né? E a outra bolsa que a Beatriz falou foi uma bolsa, inclusive, da Santander, específico para a América Latina, que eu recebi um e-mail, depois eu fui procurar saber como eu tinha encontrado, eu recebi um e-mail da própria universidade, quando eu fiz, pouco tempo depois de eu ter me candidatado. Aí eles disseram, ó, isso daqui pode se aplicar a você. Aí eu fiz, opa, vou, óbvio, né? Aí foi outro desconto não foi bolsa integral, nenhuma das duas, né? Mas que reduziu o valor suficiente para eu poder ter feito meu mestrado. Senão, provavelmente, eu não teria ido. E aí, cada universidade, como a Beatriz falou, ela tem a sua própria, né, forma de divulgar as bolsas, e cada uma valores diferentes, algumas vão ter mais, outras vão ter menos. E não desista por causa do valor, né? Eu comecei a me organizar ainda na graduação. Se você está nessa posição, se você tem tempo para estar se organizando, desde já vai olhando. A Chevening pode ser concorrida, pode ser grande, mas não tem nada que impeça que você possa ser a pessoa que vai conseguir, né? É tudo questão de estar motivado e saber o que você quer. Então, é realmente uma bolsa extremamente interessante para quem precisa dessa oportunidade. E eles não pedem tanto em retorno. Você vai precisar voltar para o Brasil, sim, por 2 anos, pelo menos. Mas, contanto que você passe no processo seletivo, você está garantido. Moradia, curso, tudo. Né? E aí Então, eu faço uma pergunta, né, que, assim, não planejamos isso, mas para tu, Beatriz, o investimento valeu a pena? com certeza. Eu digo assim que Carolina vi sua pergunta e não, eu não tentei bolsa, porque eu não consegui encontrar uma bolsa que se adequava para mim. A Chevening é uma bolsa integral, tá? E devem existir outras também. Na minha época, eu não consegui encontrar e eu tive a sorte de conseguir fazer sem ter uma bolsa. Mas valeu totalmente a pena. Minha família inteira sabia o quão era um sonho para mim. O meu interesse não é tanto investigativa, né? É mais em forense e na atuação com os ofensores diretamente, com intervenções, com o que for. E desde sempre foi um sonho para mim. E eu acho que isso é muito importante também para que seja o caso de vocês. Não necessariamente o seu sonho, mas algo que você já vem se programando e idealizando há algum tempo. Porque se eu tivesse entrado na faculdade sem saber o que eu queria, não sei se eu teria chegado até aqui. Porque foi uma construção ano após ano durante os meus anos de graduação. Né? Quando eu tinha o entendimento que eu queria isso e eu via que as oportunidades não estavam sendo dadas para mim pela faculdade, por exemplo, a gente teve que correr atrás. Então, tudo isso exige esforço e financeiramente também, né? Então, eu digo, é algo para a gente estar se preparando desde o momento que a gente decide, é isso que eu quero. Mas, do meu lugar de fala, eu digo que valeu extremamente a pena. Eu não tenho nenhum arrependimento. A experiência em si foi maravilhosa. A experiência que eu tô tendo, eu consegui um trabalho incrível, eu quero o trabalho dos meus sonhos, assim que eu saí do mestrado. Então, e eu digo que o mestrado contribuiu muito para isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, para mim, valeu muito a pena passar por tudo isso para estar onde eu estou aqui hoje.
E eu, assim, replico. Para mim, vez ou outra, faço, caramba, quanto de dinheiro que eu gastei naquilo dali. Mas, assim, se fosse para fazer tudo de novo, eu com certeza, assim, sem dúvida, faria. Porque, para mim, eu aprendi coisas que eu sei que não é ensinado em canto nenhum no Brasil. Eu sei que o valor, apesar de alto, é o valor cobrado em alguns mestrados no Brasil, porque são 2 anos, é uma cidade que é cara, então acaba, né, assim, sendo o mesmo preço. E eu tenho certeza que foi por causa do mestrado que eu consegui ter conhecimento, sentir confiança e poder chegar também aonde eu estou hoje. Então, se não fosse por isso, eu com certeza estaria numa outra situação de vida Sim. profissional, acadêmica, seja lá o que for. Então, assim, para mim também era um sonho, tanto que quando eu terminei o mestrado eu fiquei, e agora? Eu passei 6 anos esperando isso daqui, eu terminei, e agora? O que é que eu faço? Né? E assim, o processo em si pode parecer complicado da gente falar para vocês, mas quando vocês sentam para olhar, é bem simples e bem direto. Isso foi uma coisa que eu e a Dani discutimos. Tem muitas empresas e agências que oferecem fazer para vocês esse processo. A gente fez sozinho, né? Denis fez por conta própria e eu fiz por conta própria. E eu tranquilamente digo, se você tem algum conhecimento do inglês e tem realmente o interesse em estar fazendo mestrado, eu não acho que você precisa gastar ainda mais dinheiro com uma agência para eles Uhum. estarem te ajudando. Eu acho que é bem possível. E vocês podem entrar em contato comigo e com o Denis pelo Instagram, pelo e-mail, pelo que for. Eu lembro que na época da entrevista, a Universidade de Liverpool precisava que eu fizesse uma entrevista. E eu não sabia muito o que esperar. Mas pelo Instagram eu sabia que Denis tinha feito lá. E eu mandei mensagem para ele. E ele me ajudou a me preparar para a entrevista. Né? Tipo assim, ele me disse, ó, na minha época perguntaram isso. E eu me preparei com base nisso. Então, vocês não vão estar sozinhos nesse processo. Mas E também foi não acho que vocês... aprovada na de Liverpool, né? Fui e passei na de Liverpool. E eu só acho que é o seguinte, não precisa gastar ainda mais dinheiro com o agenciamento, porque vocês são capazes de fazer sozinhos e vocês não vão estar sozinhos. Né? Vocês podem mandar mensagem, a gente pode estar dando um apoio da forma que a gente puder. E os sites, eles são muito autoexplicativos. Ele diz, primeiro você tem que fazer isso, você tem que anexar esse documento aqui. E se por acaso você esquecer um documento ou outro, eles mandam mensagem, ó, tá faltando isso daqui, não tá legível, tem que ser com esse tipo de estrutura. Então não é assim, ah, meu Deus, tipo concurso público, que se você mandou o RG ilegível, você está eliminado. Não, eles são bem compreensíveis. Inclusive, foi outra coisa que a gente estava discutindo. A lista de pré-requisitos vai estar lá. E você vai precisar mandar o que eles estão pedindo, certo? Você não precisa fazer a aplicação quando estiver tudo pronto. A minha aplicação eu fiz sem meu diploma, porque eu ainda era estudante de graduação. Eu fiz com o histórico parcial que eu tinha. Eu não tinha terminado o teste de inglês ainda. Então, eu fiz com os documentos que eu tinha. E eles me deram uma condicional, uma aprovação condicional. Né? Então, o que é isso? Você está aprovada, contanto que você consiga cumprir essas condições, que é terminar o seu mestrado com a nota, pelo menos, de 7,5 total, né, o score global, e ter a sua prova de inglês com, pelo menos, o score global desse. Então, você não precisa ter tudo pronto para aplicar. A maioria das coisas eu sugiro, né? Se você puder ter o quanto mais, melhor. Mas se tiver uma coisa faltando, vá com essa coisa faltando. Eles podem, inclusive, pedir coisas que nem estão na lista. Eu tive que sair correndo para arranjar documentos que eles não tinham pedido inicialmente, mas que eles pediram depois. Portsmouth pediu que eu mandasse uma explicação de cada disciplina do meu histórico escolar, então eu tive que correr na faculdade, ter isso feito, fazer a tradução juramentada e mandar. Eles vão dar um prazo, não tem que ser para amanhã, né? Outra faculdade pediu uma explicação de como eu já tinha visto estatística na minha vida acadêmica. Então, eu tive que escrever, basicamente, uma linda redação, como a estatística foi apresentada na minha faculdade, como é que meu TCC, no final, teve relação com isso. E eles vão pedindo, e é muito tranquilo. Vocês podem mandar um e-mail e dizer, sinto muito, a tradução atrasou, vou mandar daqui a pouco. Não é algo, como o Denis trouxe, um concurso. Eles estão dispostos a ajudar e ser flexíveis também. Tá? Então, gera um medo, mas eles vão estar tentando te apoiar, eles não vão estar tentando te tirar do processo seletivo, não é assim que funciona. Daniela trouxe uma pergunta de se hoje a gente é independente financeiramente. Foi complicado chegar até aqui, porque o mestrado foi caro, mas eu, por exemplo, tive um caminho diferente do Denis. Eu fiquei na Inglaterra e comecei o meu trabalho aqui, minha carreira profissional aqui, e sim, hoje eu sou independente financeiramente, eu recebo um salário em libras da nossa autoridade local.
né? E, Denis, como é a sua situação? Para mim também. Quando eu disse, né, às vezes eu penso, caramba, quanto dinheiro que eu gastei, mas eu acho que eu não, acho que um ano e meio depois, um ano e meio depois, o dinheiro gasto com a universidade já tinha, assim, reavisto, digamos assim, né? O investimento do mestrado depois de um ano e meio de trabalho já tinha sido, né, reganho, não sei qual é a palavra, né? Mas, assim, o dinheiro que eu gastei ali, consegui de volta. Voltou. Óbvio, voltou, assim, é um investimento, né? Que o dinheiro volta e aí, desde então, é lucro de coisas que eu sei que eu não teria conseguido se não fosse o mestrado específico que eu fiz. E também, né, obviamente, rumos de carreira e tudo mais. Assim, também teve o fato de estar trabalhando lá, que também ajudou. Então, faz tudo parte do negócio. Então, sim, para mim valeu a pena e hoje, financeiramente, eu não estou em débito por causa do mestrado. Sim. E, assim, recomendo se há a possibilidade para vocês. Sim. É um investimento. Beatriz, eu acho que eu vou passar mais rapidamente a questão do visto, antes da gente ir para a última parte, para ver se a gente consegue finalizar aí dentro de uns 15 minutos. O que é que tu acha? Tu pode? Sim, tranquilo. Porque, pessoal, a Beatriz falou que quando você é aprovado, você recebe uma carta de aceite, que é a CAS, né? Como é? Certificate of Acceptance, não sei o que lá. É algo Não assim. sei do que é, mas é um caso. É como eles chamam caso, Ele chama de basicamente. CAS, que é praticamente uma carta da universidade dizendo: parabéns, você tem um lugar reservado aqui na. Não estou tentando lembrar o que é, mas é CAS, C-A-S. Você tem um lugar na nossa universidade, você aceita. Está aqui, então, um documento. E esse documento você vai precisar para fazer o visto. E aí você vai pesquisar, né? Ah, meu Deus, como é a questão do visto. Novamente. É bem direto e Google. fácil. Google, você botar assim, visto estudante Reino Unido, provavelmente vai ter um site em português explicando e vai ter o site do próprio Reino Unido. Aqui eu já vou adiantar esse processo e colocar aqui para vocês verem o site do Sistema Britânico de Governo de Visto. Então, o site seria, né, do governo do Reino Unido, Visas and Immigration, né, que seria vistos e imigração. Tem até aqui um bocado de opções diferentes, mas no caso você vai estudar no Reino Unido. Clicou nele, esse daqui é para ver se você precisa do visto, no caso de brasileiro precisa, e aí, né, com o Brexit provavelmente independente, se você não tem do Reino Unido você precisa. E aí você vem aqui, Student Visa. Aí ele vai dizer tudo que você precisa para fazer esse visto. Então, qual é que é o seu tipo de curso, que tipo de dinheiro você precisa. Aqui, ó, Confirmation of Acceptance for Studies, é o CAS. Antigamente, na minha época, eu tive que comprovar que eu tinha determinado dinheiro em banco para poder fazer o meu mestrado. Hoje em dia, já não precisa mais. Isso, Cadê? depende Ele do seu diz. país, né? Então, alguns países, eles vão exigir que você mostre, mas o Brasil não é mais um deles. Ou pelo Aqui, ó. menos na minha época não foi. Continua não sendo, ainda bem. Então, você não... Porque na minha época, ele dizia assim, você tem que ter, sei lá, quantas mil libras para você conseguir ter o seu visto, que é você provando que você tem como se manter durante esse período. Hoje em dia ele já não precisa mais dessa comprovação. Então, se você tem a expectativa de receber determinado dinheiro, né, mensal e tal, pode ser que funcione para você e você não tenha que esperar um ano botando em poupança, investindo em coisa do tipo. Ele vai dizer, né, conhecimento em inglês, que tipo de teste que é aceito, o nível que você precisa ter. Novamente, é literalmente sair lendo. Documentos que você precisa para aplicar, então o seu passaporte e o CAS. Aí ele diz algumas outras coisas que talvez você precise mostrar. Prova de que você tem dinheiro suficiente, já não precisa, porque a gente é do Brasil. Teste de tuberculose também não precisa, porque no Brasil também não precisa. Se tem algum tipo de financiamento, tem que ter alguma carta específica deles, dizendo que vai pagar durante aquele período, ou coisas do tipo. Então, aqui ele já deixa claro o que é que você precisa para se candidatar. E aí ele diz, apply online. Então, veja que tipo de documento,
E aí, para você fazer a sua aplicação, como ele diz, é online. Você vai informar ali os seus dados, você vai informar tudo que você precisa, e dentro disso daí, deixa eu ver se ele, onde é que ele falava a questão de dinheiro, que ele tem um negócio de Ele quanto traz logo no início, é no overview, money you need, money não? you need. Vamos ver. Que ele vai dizer quanto é o valor para o... Você tem que pagar um valor pela aplicação, né? E eles É pedem também que 4. você pague um valor para o Uhum. NHS, que é o Sistema Público de Saúde deles. Como você é internacional e vai ter o direito de usar livremente o Sistema Público de Saúde deles, eles pedem que você pague uma taxa. Como no nosso caso a gente está se candidatando de fora do Reino Unido, tem que pagar uma taxa de 490 libras para dar entrada no visto. Fora isso, como o curso é de 1 ano, você tem que pagar também uma taxa, como a Beatriz falou, do SUS, né, o NHS, que aí vai mais 700 libras, eu verifiquei ontem, 700 libras que você tem que pagar. Então, além do curso da universidade, a questão da moradia, você também tem que ter esse valor aqui, que para mim foi algo que veio de surpresa. Então, eu costumo sempre dizer ao pessoal também, porque não só tem que pagar o visto, tem que pagar o plano de saúde nacional, mas dependendo de onde você mora, você ainda tem que pagar viagem. Por quê? Porque você tem que ir em pessoa até um Visa Application Center, que no Brasil, estou abrindo aqui para vocês verem, ele tem nesses locais aqui: Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Na minha época não tinha nem em Recife, nem em Porto Alegre. Era Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu saindo da Paraíba, Campina Grande, tive que viajar para o Rio de Janeiro. Então, você gasta com translado aéreo, né, avião, talvez estadia, alimentação, tudinho que não tinha planejado gastar, porque não sabia disso. Alguns dos locais, se eu não me engano, é Recife, Brasília, você tem que pagar para usar aquele local. Então, além do que você está pagando ao Reino Unido para fazer o visto, você tem que pagar naquele centro específico, porque ele, sei lá, você tem que pagar para funcionar. Eu tenho certeza que no do Rio de Janeiro e de São Paulo não paga, mas no Eu de não paguei, não. Recife, mas de Recife eu vi que pagava. Então, tipo assim, você tem que, por isso que eu falo muito do planejamento. Planejamento financeiro eu acho que é o mais importante para você não acabar né, caindo em algo que você não estava preparado. Isso. Mas é isso, questão de você se organizando e ter consciência do quanto você pode estar gastando, Uhum. é realmente se organizar. A gente tem total consciência de que é muito caro. A gente não está aqui para dizer que não é, né? Mas é uma questão de a gente entender o que é possível para a gente e como a gente pode alcançar isso. Muito fortunadamente, a gente tem a possibilidade de achar bolsas online. É realmente uma questão de não desistir. Existem bolsas por aí que vocês podem encontrar, mas a gente também não está aqui dizendo que é simples, né? É uma questão de saber o que você quer e ter a capacidade, poder correr atrás disso de uma forma ou de outra. E aí, vamos no nosso processo, né? Você escolheu a sua universidade, se candidatou para várias, decidiu por uma por conta de N fatores. Aí você escolheu ela, conseguiu passar, recebeu a sua carta, deu entrada no visto. Só compra as passagens depois de receber o visto, tá? O visto demora 3 semanas para sair. E aí a pergunta que fica é: eu começo agora a procurar local para morar ou eu espero chegar lá? É assim, a nossa recomendação é procure, assim que você decidir o local que você vai, antes mesmo de receber carta, antes mesmo de se candidatar, já começa a olhar, que é para você ter uma noção de como funciona. Eu tive uma Isso, experiência, a Beatriz teve outra. Fala da tua aí e depois eu conto a minha. pronto. Eu não queria ficar nas acomodações da universidade, né, nos dormitórios da universidade. Eu tinha o entendimento de que ia ser gente muito mais nova do que eu, e eu queria estar em um espaço em que talvez eu pudesse me relacionar um pouco mais com pessoas da minha idade. Então, era muito claro que eu não queria ficar nos dormitórios, e o povo já começa a olhar aonde eles vão morar 1 ano antes do mestrado acontecer. Então, eu comecei a olhar em abril para me mudar em setembro, e já estava competitivo, né? Então, eu entrei em contato com a universidade e falei, eu não quero morar nos dormitórios de vocês, quais são as minhas oportunidades, as minhas possibilidades, porque eu também não sabia o que podia ser feito. Eles me deram um grupo de Facebook em que você só pode entrar com o seu número de estudante, né, o seu número de aplicante, por exemplo,
E, a partir daí, tem pessoas que hoje têm casas compartilhadas e que eles estão com quarto disponível, uma coisa ou outra. Então, eu acabei morando em uma casa compartilhada com outros 5 estudantes, idades parecidas com a minha, todo mundo fazendo mestrado também, 20, 10 minutos da faculdade andando. Então, para mim, foi o ideal, né? Eu estava perto da faculdade, perto da biblioteca, num espaço em que tinham pessoas com a realidade um pouco mais próximas da minha, em relação até etária mesmo, e fazendo mestrado. Então, não era a galera indo fazer festa, chegando bêbado, tarde da noite, todo mundo ali com a consciência de que, ok, mestrado, vamos fazer. E trouxe uma oportunidade excelente de conhecer gente de diversas culturas. Eu tinha pessoas de 3, 4 diferentes países naquela casa. Então, gera conversas muito ricas, a gente criou amizades muito lindas e eu pude aproveitar muito, né, respeitando o meu espaço e o meu tempo. Então, mais uma vez, isso só foi possível que eu comecei a olhar muito antes. Vocês decidindo, né, que querem seguir um caminho como esse, morar em casa compartilhada com outros estudantes, eu sugiro que comece logo a olhar. Como é que foi a sua experiência, Denis? Já eu fui o oposto. Eu não queria estar dividindo casa aleatória, digamos assim, justamente receio, porque tem golpe, pessoal, né? Porque, aqui é país de primeiro mundo, não sei o que, aqui é que tem golpe também, do pessoal dizendo para alugar coisa, pedindo dinheiro, não sei o que, e aquilo não existe. Então, com muito Aí que receio é com bom, relação a desculpa te isso. interromper, aí que é bom vocês falarem com a faculdade, tá? Foi o que eu fiz, manda e-mail para a faculdade, que a faculdade vai lhe direcionar se eles tiverem um grupo. O grupo de Facebook que eu tava era um grupo da faculdade, que você só entrava com essa identificação da faculdade. Então, era consideravelmente seguro. E eu tinha alguém aqui no país que podia ver o apartamento para mim antes de eu me mudar também, eu tinha essa sorte. É. Então, é o que a gente está falando. Sejam conscientes, porque vai ter esquema em qualquer lugar do mundo. Né? Então, busque a forma mais segura, se for isso que vocês quiserem. E aí eu optei por acomodação estudantil, só que não da universidade, porque era muito caro. Era em cima, era vizinho ao prédio que eu ia assistir aula, mas ficava muito caro, porque para mestrado é mais tempo, etc, etc, etc. Vai ter as opções da própria universidade, mas tem outras que são privadas, né, empresas que têm os prédios lá e alugam para milhares não, mas centenas de estudantes. Então eu encontrei um desse que para mim pareceu fazer mais sentido em questão de valor, de proximidade, também estava a uns 20 minutos a pé da universidade, a 5 minutos do centro da cidade, mas dividindo. O meu, eu consegui um quarto que era suíte, mas eram tipo 5 suítes que dividia uma área comum de cozinha e sala de estar. E assim, tem as opções. Como eu era mais velho, estava no mestrado, eles me colocaram inicialmente junto de pessoas também de mestrado e doutorado, mas depois, por motivos logísticos, eu pedi para ser mudado para outro apartamento, e eu dividi com pessoas mais jovens, mas que também não teve nenhum tipo de problema. Não tive esse mesmo tipo de troca, porque realmente é muito diferente a realidade. O pessoal que está entrando na universidade, os freshers, que é o pesadelo de algumas pessoas, né? Mas assim, para mim deu muito certo porque era, tipo assim, aquela visão bem brasileira, né? Era entrada controlada. Você tinha que ter a chavezinha para poder entrar, tinha recepção ali. Se quebrava qualquer coisa, o pessoal já estava lá. Era só você ligar que o pessoal da recepção ia para ajeitar. Tava todas as contas inclusas, então só tinha que me preocupar em pagar aquela coisa dali. E aí eu me senti mais seguro com relação a isso. E foi ótima a experiência. Se eu pudesse, eu tinha que morar lá de novo. Mas são opções diferentes. Então, a gente tem Sim, basicamente 3 opções, né? A da universidade, outras empresas que têm prédio estudantil ou as casas compartilhadas, mas que tem que ter o cuidado para não estar caindo em golpe. Conversar com a universidade é sempre bom, eles sempre estão dispostos a isso, porque eles sabem os problemas. isso. E assim, vocês conseguem encontrar uma forma que dê certo para vocês, né? O lugar que eu acabei morando, eu também dei muita sorte de pessoas que eu me dei bem. Porque eu tenho colegas que tiveram a experiência de ir morar em uma residência como a minha e não se dar bem com as pessoas. Eu tinha sorte de que o meu landlord, então o dono da casa, estava super atento a tudo. Então, qualquer problema ele vinha resolver no dia seguinte. As contas também estavam inclusas. Então, assim, claro que é bem importante você ter uma noção do que você gostaria de estar vivendo para poder apresentar para eles e saber se é isso que eles estão podendo te oferecer, né? Porque, da mesma forma que eu dei muita sorte, alguns amigos não tiveram, porque também eles não sabiam o que eles estavam buscando, eles só queriam um quarto, né? Não entendia o que poderia estar por trás desse quarto. Então,
Mais uma vez, eu só estar consciente do que talvez você precise pesquisar e dar uma olhada. Então, seguindo a nossa ideia, né? Você encontrou a universidade, você se candidatou, você passou, você tirou o visto, você viajou, você morou, mas aí você terminou o curso. Geralmente temos duas rotas, né? Ficar, trabalhar ou voltar ao Brasil. E a gente tem essas duas experiências diferentes aqui. A Beatriz que ficou e eu que voltei. A gente vai falar um pouco disso para a gente encerrar a nossa live de hoje. Se tiverem perguntas ainda, vão mandando nos comentários. Mas, Beatriz, fala aí como foi para encontrar e conseguir o emprego aqui no Reino Unido. Pronto. Foi muito engraçado, porque desde o início, todos os meus colegas faziam graça de mim. Porque acabava a aula, eu corria para falar com quem estava apresentando, se fosse alguém novo, né? Não era necessariamente alguém da nossa instituição, mas um convidado, seja nacional ou internacional. Acabava a aula, eu corria para conversar, me apresentar, perguntar coisas que eu achava interessantes. Só que, na verdade, eu estava fazendo networking. Então, se você tem noção de que você quer ficar no país, eu sugiro o networking da melhor forma que você puder. Tá tendo aula, mesmo que seja professor da universidade, se for algo que você tem interesse, conversa. Se for professores convidados do ramo que você está interessado, conversa. Inicialmente, eu ia trabalhar numa prisão, aqui de onde eu estou morando, e eu só consegui fazer a visita à prisão por conta dessas minhas conversas depois da aula. No final, a vaga que eu queria realmente apareceu para mim e foi o que eu acabei entrando. Mais uma vez, essas conversas me ajudaram porque foi conversando com o profissional que deu aula sobre isso que eu pude me preparar bem para a entrevista e para minha carta de intenção, né? Então, eu digo que você quer ficar no país, vai buscando desde a hora que você entrar na faculdade caminhos para que isso possa acontecer, porque existem. As faculdades, geralmente, durante o seu curso, você vai ter um tutor que você vai encontrar de vez em quando. Esse tutor pode lhe ajudar também a pensar em possibilidades de diferentes instituições e organizações. Hoje em dia, diferente da época de Denis, a gente tem a sorte de ter um graduate visa, que significa que após você terminar o mestrado, você faz o processo de aplicação para um novo visto e você pode ficar mais 2 anos a trabalho. E é o que eu estou agora, né? Então, eu não queria ter a pressão em mim de, durante o mestrado, estar correndo atrás de um trabalho que pudesse patrocinar o meu visto, como a skilled worker. Eu preferi correr pelo caminho do graduate visa e me dar tempo de achar um trabalho que eu gostasse, que eu pudesse mostrar que eu era importante e relevante o suficiente para eles me patrocinarem. E é esse caminho que eu estou agora, né? Eu trabalho, como eu comentei, para a nossa autoridade local, sob o Ministério de Justiça, no Serviço de Justiça Juvenil. Então, eu trabalho diretamente com um quadro de... No momento, eu tenho 10 jovens em conflito com a lei, por diferentes razões, com diferentes ordens, e a gente vai trabalhando juntos para reduzir a reincidência, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar em probation, então, diferentes formas de liberdade condicional, prisão. Isso é com foco mais em forense, não no investigativo necessariamente, né? O investigativo, o Denis trouxe que para ele foi um pouco mais difícil achar oportunidades. Mas eu diria que hoje em dia a sua nacionalidade não vai ditar se você consegue um trabalho ou não. É sim a sua capacidade e você mostrando por interesse, né? As entrevistas vão perguntar mais uma vez por que você quer aquele trabalho. A maioria dos lugares aqui pedem uma carta de apresentação junto com o seu currículo. Então, é muito interessante a gente ter uma plena noção do porquê a gente quer aquilo. E se você não tiver a noção 100%, busca alguém da área e pergunta por que eu ia querer um negócio desse. E eles podem te ajudar a escrever a carta também, né? Eu digo que, assim, ficar aqui na Inglaterra era uma decisão que já estava em mim desde antes de vir para cá. Eu já sabia que era o que eu queria. Então, eu pude ir construindo esse caminho durante o mestrado, né? Atualmente, eu estou aqui morando com meu parceiro, a gente já está junto desde antes de eu vir para cá fazer o mestrado. Estamos com um puppy agora, a gente está com um filhotinho, e eu estou construindo a minha vida aqui, com a ideia de ficar aqui, né? Então, terminando esses 2 anos de visto, já espero estar em uma profissão em que eu esteja o Skilled Worker Visa, que me dá o direito de ficar no país pelas minhas habilidades profissionais, mas cada um vai achar essa forma também. Você sabendo que você tem pelo menos mais 2 anos garantidos no país, para mim, trouxe uma tranquilidade. Pode ser que para você traga também, né? Só lembrando que esse processo do visto também tem um custo. Mas se você já estiver aqui fazendo mestrado e trabalhando part-time, você já vai ter a possibilidade de ir guardando um dinheirinho também para quando esse momento chegar, você já ter alguma coisa para ir usando. Mas foi
Como o Denis perguntou, valeu a pena? Valeu e vale todo dia, né? Como a Daniela perguntou, eu sou independente financeiramente com base nesse trabalho que eu consegui e eu tenho certeza absoluta que foi muito pelo mestrado. Se eu não tivesse tido a experiência de aprendizado, as discussões enriquecedoras que a gente teve, eu não ia conseguir provar para eles com outras pessoas competindo comigo que talvez tivessem mais experiências profissionais que eu era a escolha certa a ser feita, né? Porque essa é a minha primeira experiência profissional na Inglaterra dentro do ramo de psicologia forense. Então, muito facilmente eles poderiam dizer, não, aquela pessoa já trabalhou em uma coisa, então a gente vai colocar ela e não você. O que foi o diferencial? Eu escolho acreditar que foi o mestrado, que abriu meus olhos para muitas reflexões diferentes que eu não tinha antes e que eu pude trazer para eles durante a entrevista. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse processo de terminei o mestrado e quero ficar no país para trabalhar, Denis divulgou o meu Instagram pessoal, né? Vocês podem mandar mensagem quando vocês quiserem. Não, eu não uso mais o profissional. Não, eu falo isso porque eu não estou mais atuando com o Instagram profissional, porque aqui eu não estou sendo psicóloga. Eu estou sendo, né, com o IOT, o Youth Offending Team. Então, é mais fácil vocês me alcançarem pelo pessoal mesmo. Então, vocês tendo qualquer dúvida, meu passo pode ser o doutorado. Eu estou ainda pensando. Porque o mestrado aqui, eles vêm como a primeira etapa, o estágio 1. Né? Para você ser considerada psicóloga forense, psicólogo forense, você tem que fazer o estágio 2, sendo não necessariamente um doutorado profissional, mas uma atuação supervisionada pela Associação Britânica de Psicologia ou um doutorado profissional. Eu estou no caminho agora, me dando um tempinho para curtir esse trabalho que eu consegui, que eu jamais imaginei que eu fosse conseguir. Eu boto aqui no chat em um segundo o meu Instagram. Eu consegui um trabalho que eu jamais imaginei que eu fosse conseguir tão rápido, e é realmente o trabalho dos meus sonhos no momento. Então, eu estou me permitindo só aproveitar um pouquinho isso, depois de uma correria de graduação, pós-graduação, mestrado, só aproveitar um pouco e provavelmente eu tente fazer ou estágio supervisionado ou doutorado profissional. Eu venho considerando, namorando muito a ideia de um PhD também, mas eu estou me permitindo viver esse momento para fazer uma decisão mais consciente, né? Para ver realmente o e se que permita. que... Exatamente, o que é que esse caminho vai me levar. Mas, por enquanto, eu estou amando a minha experiência, amando o trabalho que eu estou fazendo. É extremamente recompensador. E se eu pudesse fazer tudo novamente, eu faria tudo da mesma forma, com todos os perrengues da mesma forma. Só, assim, estou finalizando uma coisa para adotar ao final. Desculpa. Eu digo assim, né? Se permita, porque poucas são as pessoas que podem dizer numa frase só: surgiu a vaga dos meus sonhos e eu consegui. Né? Eu trabalho com o que eu sonhava em trabalhar. Então é muito bom isso. E como você falou, né? No meu caso, não tem esse mesmo visto para você dar prosseguimento. E a minha área de atuação é voltada à parte da segurança pública. E isso foi o que foi o principal percalço para eu conseguir emprego aqui. Porque todos os empregos, muitas coisas abriram. Como eu disse, né, eu tenho colegas que foram virar analista criminal, policial, em agência criminal nacional. Eu não sei se conseguiu, mas chegaram a tentar também para vagas nos serviços de inteligência, tipo MI5, MI6. E eu não poderia nem me candidatar, porque eu precisava, para me candidatar, já estar morando no Reino Unido há 5 anos e ter o green card daqui, porque é algo que você está lidando com a segurança nacional, coisa do tipo. Então, tem muitas restrições que impediam a atuação na área que eu queria. E aí, voltei ao Brasil. Em partes, ainda bem, porque eu cheguei no Brasil, acho que dia 9 de dezembro, cerca de 15 dias depois foi pandemia de Covid, que isso foi em 2019. Então, eu tinha ficado preso, trancado aqui, isso teria sido um desastre. E aí, muitas das pessoas perguntam sobre o processo de reconhecimento do diploma. Hoje, eu tenho um mestrado equivalente aqui no Brasil. Eu só fiz o mestrado na Universidade de Liverpool, e aí eu, quando voltei, fiz o reconhecimento. Então, para todos os fatores, inclusive de questão de concurso e tudo mais, eu sou mestre no Brasil também, porque eu tenho reconhecimento dizendo que o mestrado que eu fiz em Liverpool é equivalente, é reconhecido como equivalente como mestrado aqui no Brasil também. Como é esse processo de reconhecimento?
Primeiro, você tem que encontrar uma universidade que aceite reconhecer aquele tipo de curso. Então, tem que ter algum tipo de semelhança dentro do processo, dentro do curso de mestrado, de doutorado, com aquele mestrado que você fez. Então, se a gente está falando de psicologia forense, acaba ficando um pouco limitado no Brasil, aonde você pode conseguir isso. A gente tem a Universidade Tuiuti do Paraná. Na época, eles não estavam fazendo reconhecimento, estavam em processo de mudança, não sei se já finalizou. Eu fui em busca de outras universidades para saber se eles faziam, mas não consegui. Aonde eu vim encontrar foi na Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, que era aonde o professor Antônio de Pádua Serafim trabalhava. O que eu fiz depois de cansar tanto de enviar projeto para a universidade ser rejeitado foi perguntar a ele: ei, eu sei que tu trabalha com isso, eu sei que tem essa linha de pesquisa, tu acha que é possível fazer não é nem reconhecer, é fazer a avaliação, porque a universidade ela tem que ter um curso que faça assim, a gente consegue avaliar essa temática porque a gente trabalha de maneira, né, com linhas de pesquisa semelhantes. Então, perguntei a eles se eles podiam fazer a avaliação, e aí, entrando em contato com a coordenação do curso, disseram que sim, e aí deu início ao procedimento. A gente tem hoje uma plataforma chamada Plataforma Carolina Bore. Eita, peraí. Plataforma Carolina Bore. Que lá, é só você digitar isso no Google também, que vai aparecer. Lá é onde você faz, hoje em dia, o processo de reconhecimento dos mestrados e dos doutorados. Eles dizem lá quais são as universidades que fazem parte do grupo e como fazer esse procedimento também. Cada universidade vai ter a sua própria norma. Na Universidade Metodista de São Paulo, por exemplo, eu precisava mandar toda a documentação em inglês mesmo, graças a Deus, não precisava traduzir mais nada juramentado, porque a pessoa cansa disso. Mas ele mandava fazer todo esse envio de toda a documentação, que inclui o seu diploma, o histórico, a dissertação que você apresentou, como foi a avaliação dessa dissertação. Ele tem a norma lá no site da Carolina Bore, ou no site da universidade, dizendo o que você precisa mostrar, precisa, né, apresentar. Como a gente está fazendo um mestrado na Inglaterra, a Inglaterra ela faz parte de um grupo que é na Convenção de Haia, alguma coisa assim, que eles têm uma maneira simplificada de autenticar um documento internacionalmente. Então, você precisa fazer essa autenticação desse documento. Como se faz isso? Assim, tem a maneira mais barata, mas que é mais chata, que você tem que ir atrás de um advogado, esse advogado tem que assinar, dizendo que aquele seu diploma é de fato o seu diploma, você tem que pegar isso, mandar para o local do governo, para eles ver se é de verdade, para ele ver essa assinatura do advogado e colar um papel dizendo que esse é um diploma. É assim, a gente está confirmando que é o seu diploma. Só que tem uma maneira mais simples, e aqui eu recomendo o agenciamento, que é o que a gente não recomenda para a candidatura, que para mim facilitou muito o processo. Que você manda a documentação todinha para aquela empresa, você paga algumas libras a mais, sei lá, 100, 120 reais a mais, e eles já fazem tudo. Eles pegam tudo, faz todo o procedimento e já manda para você aqui no Brasil. No Brasil, né, a sua documentação. Então, na minha época, né, em 2019, já tinha muita coisa online, certificada online, e hoje em dia é que deve ter mesmo. Então, você não precisa nem mandar o seu diploma original. Você manda a versão digital do diploma, eles têm lá a forma de verificar a autenticidade disso, coloca esse apostilamento de AIA e manda para você, manda entregar no Brasil. E aí essa documentação, ou digital ou física, dependendo de cada universidade, você vai mandar, e aí é com a universidade. Eles dizem que o processo deve demorar até 180 dias para dar a resposta. Então, 6 meses até você ter uma resposta do reconhecimento. Mas o que eu posso dizer é, o mestrado da Universidade de Liverpool pode ser reconhecido no Brasil, porque o meu foi. Eu não posso responder pelo dado de Portsmouth, pelo das outras universidades que a gente mencionou, de Bath, de Kent, da Royal Holloway, de Londres, porque eu não sei como funciona. Mas, já que são todas muito semelhantes, eu arrisco dizer que todas têm um reconhecimento. Eu imagino que sim. É muito semelhante os módulos, a ênfase, como funciona, então eu diria que você pode reconhecer com tranquilidade. Exceto
aquele caso que eu falei de ser online ou de ser híbrido, tá? Então tenham cuidado com relação a isso, vejam bem nessa situação. Então hoje, para todos os efeitos, tenho aí essa comprovação, se você, eu não sei se vai valer a pena depois quando eu voltar. A gente tem que vale a pena quando você fica, vale a pena quando você volta, e que o mestrado vale como um mestrado no Brasil também. Talvez demore um pouco, mas você chega lá. Sim. E o processo não precisa ser feito sozinho, né? Não precisa de agenciamento, mas vocês encontram pessoas que passaram pelo que vocês querem passar. Então, a gente consegue se apoiar da forma que for possível. Denis me apoiou da mesma forma que eu apoiaria vocês. Eu imagino que ele também continue apoiando. É um processo... Exatamente. Exatamente. Então, é um processo que pode parecer bem complicado, mas quando você inicia, você vê que não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Dá para ser feito. Algo mais a dizer, Beatriz? Eu acho que, assim, né, a gente conversou há 1 hora. Estamos aqui há 1h30. Obrigado para vocês aí que ficaram mesmo. A gente, né, não tinha planejado passar tanto tempo, imagino vocês também não, mas mostra o interesse de vocês no assunto, na temática e de querer se preparar. E como a Beatriz falou, né, a gente deixa em aberto para, se vocês quiserem entrar em contato, ter uma dúvida mais pontual, mas sinceramente, antes de tudo, a dica principal é fuça. Vai fuçar as coisas, vai ler tudo que tem, que muito já está lá. Se ainda assim, né, tiver dificuldades, alguma coisa mais pontual que às vezes não encontrou, como a Beatriz falou, da entrevista, o que é que poderia ser, às vezes tem a entrevista do visto, uma coisa ou outra, pode falar com a gente, com certeza, que a gente está aqui também para, né, dar continuidade nas outras pessoas que têm interesse em fazer a mesma coisa. Com certeza. Eu vi uma perguntinha ali de quem são as pessoas mais inspiradoras na minha vida. E eu não quero desligar o vídeo sem falar que a minha é minha mãe. Para mim, eu acho que são meus pais também, porque, assim, sem eles também eu não estaria aqui. E eu não estou falando só de existir, mas de existir, de valores, e valores, né, morais e tudo mais. Eu acho que são as pessoas mais importantes. São um pilar muito importante na minha vida, e que nem Denis, eu não seria um terço do que eu sou e não estaria onde eu estou sem eles. Então, com certeza, as mais inspiradoras, meu pai e minha mãe. Eu não ia estar ajudando os outros também, se não fossem meus pais, provavelmente. Ia estar, depende muito, né? Mas é isso. Sei lá, a gente falou tanta coisa, vai estar disponível aqui no YouTube, a gente vai deixar disponível para vocês verem, reverem, acesso gratuito. Então, meu Deus, eu não consegui pegar essa informação, aquela, ou eu quero me candidatar daqui 2 anos, volta aqui no vídeo, assiste de novo, provavelmente vai ter mudado pouca coisa. Pelo menos assim, né, de 2018 para 2024 já mudou pouca coisa, então acho que vai permanecer assim. Sim. E os sites têm todas as informações. Por ser inglês, pode gerar alguma confusão e podem falar com a gente nesse caso. Mas os sites vão ter todas as informações que vocês precisam. As universidades são extremamente abertas e acolhedoras para suas dúvidas também. Então, criar esse tipo de conexão com eles, mandar e-mail para eles, eles vão responder, tá? Eu mandei e-mail para dezenas e eles sempre me respondiam. Pode demorar um pouquinho, mas eles vão responder. Uma situação nesse sentido, para mim, foi extremamente única, porque na da Universidade de Liverpool, quando eu ganhei a segunda bolsa, quando eu candidatei-me à segunda bolsa, você precisava já ter o CAIS, né, a cartinha deles confirmando que você ia estudar lá. Só que eles pediam para eu enviar, digamos, no dia 10, só que a universidade só ia mandar no dia 20. Aí como é que eu ia poder concorrer se eles não mandavam? Aí eu enlouqueci, mandei e-mail para a coordenadora do curso, ela respondeu dizendo, não, mas você está aprovado, eu falei com você. Eu falei, não, mas eu preciso, né, do termo. Ela, isso, aquilo, fala com não sei quem, não sei onde. Eu ia no site da universidade, tinha um chat lá, eu fazia, pelo amor de Deus, eu preciso disso, daquilo, outro. E assim, conversei, consegui antes, digamos assim, né, do prazo dado pela universidade, aquela carta, porque eles sabiam que precisava daquilo para me candidatar a uma bolsa que eles mesmos sugeriram que eu me candidatasse. Então, assim, não tenham medo de falar com pessoas. É isso. Eles são pessoas. Exatamente. São só pessoas.
E eles vão estar fazendo o máximo para ajudar vocês, porque, mais uma vez, para uma universidade é muito interessante ser estudante internacional, porque a gente traz muito dinheiro para eles. Uhum. Então, eles vão dar chances, eles vão escutar. Teve um colega meu, inclusive, que de falar isso, é super rápido, 2 segundos a gente vai embora, prometo. Ele recebeu uma carta dizendo que ele não tinha aceito no curso, só que ele não aceitou, não. Ele insistiu tanto que ele conseguiu entrar. Então, eu digo que mesmo que você receba o não, busque entender o porquê o não, vai que você consegue ser que nem ele e reverte esse não para um sim. Né? As pessoas que estão do outro lado são pessoas e eles vão te escutar, eles têm interesse. Então, boa sorte. Dediquem-se, é a única coisa que eu posso falar. Dedicação paga, tá? Vocês conseguem, depois que vocês se esforçam bastante. Eu entendo que o financeiro é uma coisa pesada, mas existem bolsas que podem estar te apoiando da forma que você precisar ser apoiado. E, mais uma vez, chegando aqui, você pode trabalhar e pagando também aos poucos. As universidades dão para você a oportunidade de pagar em parcelas também. Isso, essa questão do parcelamento, até na própria da Universidade de Liverpool, é que você tem que ir fuçando. E aí você clica num link, que clica em outro, mas ele também tem a própria estrutura de parcelamento em 3 vezes, de como você pagar, até quanto você tem que pagar, quanto e tal. Então, tem essas opções também. Isso. Então, obrigado. Obrigado, Beatriz, por ter vindo aqui participar, falar da sua experiência. Obrigada pelo convite. Como ela foi diferente da minha, sendo alguns anos depois Sim. apenas. Somar com acho que assim, se fosse só eu, a gente teve uma visão muito mais fechada, né? Por exemplo, da onde eu fiquei, da experiência do pós, dos professores, tudo mais, assim, a gente conseguiu mostrar um pouco mais de como é a candidatura, o viver e depois. Então, agradeço ter vindo aqui comigo nesse momento. Agradeço também todo pelo mundo. Convite. Sim, desculpa. Não, eu agradeço pelo convite. Eu estava lendo os comentários e me perdi um pouquinho, desculpa. Não, eu agradeço muito pelo convite. Eu acho muito bom poder estar nesse lugar de ajudar pessoas como eu, porque na minha época eu fui a louca, eu fui tentando fazer o que eu conseguia, e eu tenho certeza de que se eu tivesse a oportunidade de sentar e fazer perguntas e ver um vídeo como esse, teria me ajudado bastante, teria feito as coisas um pouco mais fáceis do que elas foram, né? Então, sou muito grata de estar nessa oportunidade, de estar nesse lugar, de poder ajudar os outros também. Obrigada, Denis. Maravilha. Agradeço também todo mundo que esteve conosco aí. A gente almoçou para vir estar com vocês e agora daqui a pouco vocês vão almoçar aí quem está no Brasil. Espero que tenha sido frutífero. Vejo aí o pessoal falando, né? Que o momento é sucesso, muito sucesso na vida de vocês. Obrigado, Green World. A Carolina Bezerra, que momento enriquecedor. Muito obrigado. A gente agradece também a confiança de estar aqui escutando a gente. A Natália também, Natália que já é tradutora oficial do espanhol, não é isso? Aqui já é a piada dos congressos. A live foi incrível, até sem reação pelo boom de informações. Obrigado pelo que estão fazendo. Realmente, muita coisa. Por isso que eu disse, vai estar disponível. Voltem, revejam, vejam calma se precisar. O Eduardo também, grande Eduardo, obrigado, ajudou muito. Que privilégio ouvi-los. A Daniela também, obrigado, Daniela. Muito necessário, Papai do Céu abençoe vocês. Então, é isso. Aproveitem aí o seu fim de semana, o restante de sábado, para assimilar essas coisas e talvez, quem sabe, começar esse planejamento para o mestrado já mais bem estruturado, o que é que eu preciso fazer, onde é que eu vou começar, por onde é que eu vou começar. E lembrando que, né, se você tem interesse na parte da psicologia investigativa ou da formular o projeto de pesquisa, uma pesquisa, publicar um artigo de uma pesquisa que você já tem feita, quem fizer a compra do curso, eu vou deixar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, mas quem fizer a compra do curso até o dia 10 de fevereiro vai receber aí essa palestra de 2 horas sobre como fazer isso. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigado, Beatriz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.